bom dia, meu irmão! Aqui quem vos fala é o Padre Renato Luiz Andreato, da Paróquia São João Batista, de Rio Claro, da Diocese de Piracicaba. Juntamente com a nossa Pastoral da Comunicação e a TV Oração, fazemos chegar até você, e você pode partilhar com seus amigos, com seus familiares, esta reflexão da liturgia desta sexta-feira, em que celebramos a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir, a padroeira dos músicos. Neste dia 22 de novembro de 2024, convido você a juntos refletirmos, meditarmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos 45 a 48. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, podemos meditar nesta santa palavra desta sexta-feira, que Jesus expulsou os vendedores. Mas os vendedores eram apenas funcionários de quem comandava o templo. No evangelho que ouvimos, são nomeados os que queriam matar Jesus. São eles: os sumos sacerdotes do templo, os mestres da lei e os notáveis do povo, que são os anciãos. Eram esses que controlavam o templo. Eles é quem eram os donos do comércio de animais para o sacrifício e o câmbio, a troca de moedas. Eram esses que se beneficiavam daquele dito sacro comércio. E por que se fazia aquele comércio no templo? Bom, meu irmão, os animais, que eram os bois, as ovelhas, as aves, serviam para o sacrifício em honra de Deus. E o câmbio, a troca, a compra, era porque o templo tinha a própria moeda. E quem chegasse com o dinheiro do mundo, outro dinheiro que não era do templo, deveriam trocá-lo pela moeda do templo, para poder fazer a sua oferta e comprar os animais para o sacrifício. Assim, na mentalidade deles, as coisas santas não seriam contaminadas com as coisas impuras, como o dinheiro estrangeiro. Olha o que Jesus disse. Está escrito: minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela um antro de ladrões. Por que Jesus disse isso? Quem eram os ladrões? Os vendedores ou os donos daquele comércio? Pois bem, meu irmão, aquele grupo que estava na liderança do templo, que nós citamos acima, estava mais interessado na busca dos seus próprios interesses do que na glória de Deus. O templo de Deus devia ser a casa de oração do povo, mas se tornara coisas deles, benefício para eles próprios. Digamos assim que, em certa medida,
eles sequestraram a casa do povo de Deus, fazendo dela uma propriedade sua, um modo de ganhar dinheiro e de manter o seu poder. Aquele estilo de religião tinha roubado o templo do povo. Mas ainda há outra razão pela qual Jesus disse que eles tinham transformado o templo num antro de ladrões. A vocação daquele grande templo da nação judaica era ser casa de oração, casa de encontro com Deus. Pela oração, os filhos se reuniam com o seu pai, recordavam as grandes obras de Deus em seu favor, a começar pela libertação do poder do faraó quando eles saíram do Egito. Depois da entrada na terra da promessa, com Moisés vencendo os reis cananeus. A casa era um testemunho de toda a história da salvação desse povo. Uma casa de oração, de memória, de exaltação da glória de Deus fiel. Mas Jesus disse que o transformaram num antro de ladrões. E o que será esses ladrões que estavam roubando? Eles transformaram o relacionamento do povo de Deus numa relação comercial. Parecia que os fiéis, com suas oferendas e sacrifícios, estavam comprando a benevolência de Deus, o seu perdão, a sua bênção, a sua graça. Aquele estilo de religião tinha roubado Deus do seu povo. Que possamos também nós não fazermos muitas vezes das nossas ofertas apenas uma compra das graças e das bênçãos de Deus em nossa vida. Caso contrário, estamos vivendo numa mesma situação de que Jesus fala neste Evangelho. Pois tudo o que fizermos de bom grado para o nosso bem-estar da igreja, que não seja como uma barganha, uma troca, mas seja verdadeiramente para o louvor e o destino da graça de Deus a todos os demais irmãos. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, com Nossa Senhora, como ela gratuitamente ofereceu a Deus o que ela tinha de melhor, a sua vida, a sua caminhada, a sua cultura, a sua família. Rezemos com Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E lembrando que muitos irmãos e irmãs nossos muitas vezes devolvem o dízimo e dizem que eles têm direito de exigir da igreja, pois eles pagam o dízimo. Está transformando a casa do Senhor numa casa de comércio, de câmbio, de troca. Isto não é de Deus. Avante com Maria e São João Batista sempre! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.